meus irmãos brasileiros, meus irmãos em humanidade, façamos um esforço honesto para que nós possamos vivenciar a mensagem pedagógica do Cristo, do Buda, Lao Tse, os grandes sábios da humanidade. E vivamos no tempo presente o nascer de uma nova era de liberdade, solidariedade, fraternidade. E a forma mais nobre de exercer o poder é a forma do governo do povo, com o povo, pelo povo, para o povo e apesar do povo, para o povo. Essa é a verdadeira democracia. Sem escravizar, sem catequizar, sem doutrinar, sem mistificar, sem cometer crimes hediondos. É um desabafo que eu faço neste momento, aproveitando este instante, e que eu tenho o privilégio de estar aqui, lembrando parte da minha vida acadêmica, vivenciando a grande experiência que eu tive nessa existência de ser professor do Colégio de Aplicação. A professora Graciema Pacheco, a diretora do colégio, que fundou o colégio, com a professora Isolda, Olga Paraguaçu, uma grande professora de artes, a Yolanda, tantos outros, a dona Glorinha, tantos outros. O meu carinho, a minha solidariedade, a minha gratidão. Porque eu sei que a vida não cessa no túmulo. É apenas uma mudança que deixamos de viver no plano físico e continuaremos a viver no plano extrafísico, que eu chamo de espiritosfera, a esfera do espírito, a geoespiritosfera com relação ao planeta Terra, porque cada galáxia tem a sua respectiva espiritosfera. Mas isso não se aprende numa visão materialista, mecanicista, cerebocêntrica, exclusivista. A educação é tudo. Educação acima de tudo. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença aqui. Falei demais, né? Eu teria uma mensagem direta para os alunos, das futuras gerações que estão aqui. O fato de que eles têm que estudar, têm que ler, têm que interessar-se, porque a única solução para que um país possa andar é através da educação e da cultura. As grandes potências do mundo atual são potências porque investiram em la educação e em la cultura. La economía es muy importante, pero solo la economía no resuelve el problema. La salud también es fundamental, pero para que la seguridad, la economía y la salud funcione, precisa el alicerce de la educación y de la cultura. Refuerzo, ningún país decolará si no tiene esa fuerza, esos cementos de educación. Es la única forma de que tú puedas desenvolverte, ser independiente y incluso este país es una gran potencia, este país puede sustentar el mundo ya por las mismas riquezas naturales que tiene y el elemento humano que tiene este país. Entonces, pienso que la mensaje que yo daría como profesor, como brasilero naturalizado, como uruguayo y como latinoamericano, es que para decolarnos latinoamericanos tenemos que apoyarnos en la educación y en la cultura. Si no, no salimos de la situación caótica que estamos.
Essa é a mensagem minha. Muito obrigada. Obrigado a ti pela oportunidade. Obrigada. E o Colégio de Aplicação sempre está em meu coração. Eu era ouvidos na época para os professores que me acolheram, né? O professor Tadeu foi incansável, eu aprendi muito com ele, ele tinha um trabalho muito bacana. Na época não havia o 9º ano, né? Então ele tinha, no primeiro ano do ensino médio, ele tinha um trabalho bastante bacana com mitologia grega, então eu lembro de aprender demais também sobre etimologia, origem das palavras. Aprendi demais com esse pessoal, a professora Ana Lucena, a própria professora Alba Vargas, que se aposentou, né? Eu entrei na vaga da professora, mas foi muito bacana, assim, eu entrei realmente querendo aprender, e eu acho que eu aprendi demais, inclusive cresci, né, em relação ao que eu tinha antes, que eu falei, né, que eu me sentia limitada para atuar, então eu acho que nesse sentido eu cresci demais dentro do Colégio de Aplicação. Nós temos uma riqueza de estudantes ali dentro, de colegas professores, com estudos em diferentes áreas, e muitas vezes o que nos atrapalha é uma condição humana de não querer conhecer e ouvir o outro. Mas isso é humano. Eu não gostaria de voltar da aula no Aplicação, mas não é pela Aplicação. Eu não gostaria mais de dar aula como eu fiz a minha vida toda. Porque eu acho que a gente na vida tem que fazer muito mais coisa e não fazer só um tipo de profissão na vida. E o Aplicação, ele sempre me absorveu muito em termos de tempo. Corrigir textos. E meus olhos já não aguentam mais. E não é pela Aplicação, é pela função de dar aulas de língua portuguesa. Mas a mensagem assim que eu tenho para deixar para o Colégio de Aplicação é que, mesmo nos momentos de briga, porque a gente tem, mesmo quando eu saí meio assim, sabe? Num momento não muito feliz, assim. Porque por várias circunstâncias, porque o colégio andava muito esquisito, andava muita confusão e brigas, e que são importantes para o crescimento, para o amadurecimento, porque tinha tido eleições, e eleições sempre mexem com todo mundo, em todas as instâncias, porque os grupos se acirram, Na época que eu saí assim muito chateada, não com o colégio, nem com os colegas, mas com a situação. Mas, ao mesmo tempo, eu não saí chateada, tempos depois que eu saí, porque eu pude perceber a importância que o colégio teve na minha vida. Porque eu pude perceber tudo aquilo que eu vivi, com os olhos da memória. Por isso que eu gosto da memória, porque a memória, ela é um retecer com as coisas, com aquilo que a vida nos oportuniza a ver. Se tu vai ouvir uma pessoa pessimista, a memória delas é só desgraça, né? Ou saudosismo. Era bom aquele tempo, entendeu? Eu quero voltar àquele tempo, meus tempos de escola. Não, eu não quero voltar à Aplicação como professora. Eu quero voltar à Aplicação como Gláucia, como escritora, como alguém que está lá sempre presente, e de vez em quando um colega escreve, como outro dia o Marlon escreveu, tem a semana da diversidade, tu não quer conversar com as crianças? Quero! Pode me chamar. Tu não quer ir na semana de línguas? Quero! Tu não quer vir o depoimento? Quero! Tu não quer fazer a parte 2? Quero! Eu quero voltar à Aplicação, mas eu não quero como professora, porque essa fase já passou. E quero que os outros que continuem cuidando dele como ele merece. Cuidando, e acho que vocês estão cuidando do jeito que ele merece, porque eu já vi tanta coisa legal lá. O auditório. Muitas coisas legais, E que sempre tenham pessoas que cuidem dele como ele merece. Crianças, adolescentes, estagiários, estudantes, e que apaguem os incêndios
com todo o carinho que ele merece. Bom, até te dizer uma coisa, eu estava brincando hoje com o Rafael, né, nosso diretor, e a Simone, estava conversando, tu dizia assim, tô ficando velho mesmo. Estou entrando, vou dar um depoimento no Museu de Imagem e Som da Aplicação. Mas é uma coisa que eu digo assim, que eu parabenizo vocês pelo projeto, né? Que o Aplicação é uma escola que já fez tanto pela educação, mas tanto anterior a mim, depois de mim, e nós não temos registro. Eu vivi momentos dentro da minha sala, momentos de convivência com os alunos e com os pais de alunos, e dá para escrever vários livros. A aplicação foi uma escola, a aplicação foi uma escola de vida para mim. A aplicação me fez crescer como pessoa, intelectualmente, vamos dizer assim, não tenho tantas luzes, mas intelectualmente. A aplicação me ensinou a escrever, a sentar, escrever pareceres, não esses para aluno, mas a me reportar em processos dos mais variados, nas várias situações administrativas, jurídicas até, mas assim, claro, sempre observando indicações e pessoas me acompanhando muitas vezes, né? Mas olha, a aplicação espero que continue. Eu considero a aplicação uma família. Eu tenho, hoje a gente chama de jurássicos, são pessoas do mais alto grau humano que eu conheço, foram meus colegas da aplicação. Olha, se eu fosse citar, eu acho que nós ia ficar mais uma meia hora citando, e tenho medo até de esquecer alguém, mas tivemos os projetos maravilhosos, o projeto de Weston, que era o nosso intercâmbio, que não sei se deve continuar. Teve um outro que fizemos também na minha época lá, o projeto com o Uruguai, me parece que com a Argentina, não sei se continua. A Alemanha, não sei se chegou a se configurou com o professor Henry. E da outra é a menina Ingrid. A Ingrid. Quer dizer, tantas ações positivas que o colégio tem, que, tinha que ter alguma coisa, alguém sentar um dia, fazer um livro do colégio de aplicação. E a aplicação mudou a minha vida. Vamos dizer assim, eu tenho certeza que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não tivesse aparecido a aplicação na minha vida. É por isso que eu digo que eu tenho uma relação de muita qualidade de colégio, de amor, de carinho. Esse colégio foi tudo. E eu acho que eu defendi esse colégio com unhas e dentes a vida inteira. E surfei na competência dele também. A gente, como professor, tem duas identidades. Aquela que se faz no individual da sala de aula, né? E aquela que se faz enquanto categoria. E eu acho que isso é o bonito das minhas lembranças da aplicação, porque nós nos constituíamos dentro desses dois movimentos. Entende? Um movimento como professor de sala de aula e um movimento de professor como pertencente a uma classe, que é uma identidade extremamente abstrata, né? Então, a sala de aula é uma identidade concreta, todo mundo sabe ali que a gente está em contato com o nosso aluno, mas a sala, participar de categoria, participar de movimentos, né, já é alguma coisa abstrata, né, que a gente tem que ressignificar para poder voltar fortalecido para dentro da sala de aula, né. O orgulho que eu tenho comprova o valor da instituição por coisas que me aconteceram, como anteontem, eu vou pedir licença para ler, que eu trouxe aqui pelo Facebook, para surpresa minha, uma aluna, uma ex-aluna, escreveu o seguinte, me permita fazer a leitura. Acredito que se na minha época de estudante no colégio de aplicação da URGS, essas discussões políticas que hoje debatemos estivessem acontecendo, é fato que estaríamos sentados nas escadas entre o segundo andar, que ficava na supervisão, e os superiores, andares superiores, debatendo nossa posição. Vários professores, veladamente, por questões éticas, estariam ao nosso lado,
não seríamos punidos, no máximo advertidos. E certamente teríamos uma posição com prós e contras. Não é? Aí muita gente, alunos, professores foram entrando e trouxe mais 2 falas. Foi determinante tudo o que vivi na aplicação para que seja evidente de que lado estou nesse momento tão triste do nosso país. A gente está no dia 18 de outubro de 2018, talvez daqui a 50 anos, olhando para trás, entenderão bem do que a gente está falando. Muito a agradecer a essa educação pública, gratuita, por enquanto, e de qualidade. Viva a URGS, o por enquanto foi meu, viu? Viva a URGS e tantos professores competentes e generosos que fizeram toda a diferença nas nossas vidas. Uma outra aluna. Tempo maravilhoso que nos tornou o que somos hoje. Juntos na diversão e na encrenca. Saudades dessa turma maravilhosa. Isso que é o bom, a gente se sente parte da encrenca e responsável e querendo tirar disso responsabilidades maiores e muita alegria. Obrigada. Em todo esse tempo, né, de 81 a 2009, são muitos anos. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós temos que levar a educação como algo sério no Brasil. O Brasil precisa disso, né? Aliás, não há país que não cresceu a sua, né, de sua importância, a sua sociedade, se não foi através da educação. Nós temos que levar a sério. A educação é fundamental para que a nossa sociedade realmente atenda, né, às necessidades igualmente, né, isonomicamente para todos, né? E a aplicação, ele é um marco para mim, tá? Foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu me orgulho de ter sido professor do Colégio de Aplicação. Muito obrigada, Moisés. A maior parte da minha vida eu passei numa aplicação, né? Espero viver bastante ainda. Talvez cruze, né? Um pouco mais do que o dobro. Mas, enfim, a aplicação significou, digamos assim, a possibilidade de eu me constituir como professor, de fato, né? As oportunidades que eu tive de crescimento como pessoa, o convívio com colegas, a passagem por cursos de formação na URGS, né? Indispensáveis para um professor realmente galgar a pleno, né, a carreira acadêmica, que eu considero uma honra, realmente é uma honra. Os ensinamentos, né, o convívio com as crianças, né, com os colegas que em levas iam se modificando, todos os professores que passaram por ali, todos os estagiários, todos os bolsistas, né, todos aqueles que trabalharam conosco no LEAD, que foi o Laboratório de Estudos em Educação à Distância, né, que foi criado em 2004, no meu retorno do doutorado, com o professor Ítalo Dutra, né, e isso também foi muito marcante na trajetória que foi possibilitada pela aplicação, né. E eu sinto gratidão pela experiência dentro da universidade e do aplicação. Crianças, colegas, e eu acho assim que se eu tivesse que dizer alguma coisa, já estou emocionada, né? Eu diria, mude assim, se quiser mudar o mundo. Era isso.